Então, a questão 32 são ondas estacionárias, e aí, o que a gente sabe, né? Que nesses pontos aqui, nós temos os nós. Os nós são interferências destrutivas, eu expliquei na aula. E aqui nós temos os ventres, que são as interferências construtivas. E aí diz, né, que ao se retirar a travessa do forno, havia 3 pontos de manteiga derretida. Bom, quando que a manteiga derrete? Quando a onda é forte ou quando a onda é fraca? Quando a onda é forte. Então, os pontos de manteiga derretida são uma interferência construtiva. E a interferência construtiva são os ventres. Então, é o ponto 1, o ponto 3 e o ponto 5. Aí ele pede 2 pontos consecutivos, 1 e 3, bem simples para quem entendeu. Essa aqui também na aula a gente vê direto, né, de acústica. Ele deu toda uma explicação, mas ele acaba pedindo a distância mínima que a gente tem que estar do anteparo refletor para se distinguir o eco. A gente decorou que é 17 metros, né, por causa dos 340. Mas, quem não se lembra, velocidade é a distância que andou pelo tempo que levou, ele dá que a velocidade é 340, e ele diz que 2 sons têm que ter uma diferenciação de 1/10 de segundo. Isso dá uma distância de 34 metros. Aí cuidado, né? Tem resposta 34. Por que a resposta é 17? Porque o eco é a reflexão, né? A pessoa grita, então o som vai, ele bate no obstáculo e volta, né? Eu calculei que a distância total percorrida da ida e da volta é 34 metros. Então, a distância que ele tem que estar do obstáculo é 17 metros. A questão 34 é clássica também. Diz que tu tá perdendo um pouco a nitidez nas notas mais agudas. E que tem muitas pessoas mais altas na frente, obstáculos na frente. Aí pede, por que tá vendo essa diferenciação do som? Por que tá perdendo nas agudas e não tá perdendo nas graves? Difração, né, pessoal? As notas agudas são curtas, as notas graves são longas. Quem é que difrata melhor? As longas. Por isso que o som do baixo é o que a gente escuta numa distância maior, porque ele é um excelente difratador. Sempre que pedissem gosto da distância, qual onda anda mais longe com obstáculos, a resposta vai ser a difração. E aí, claro que a mais comprida ganha. A TV é sintonia. Sintonia não vamos nem se estressar, né? Temos que saber de cor e salteado que sintonia é ressonância. Isso aparece muito. A próxima diz aqui que uma goteira está caindo no centro de uma piscina coberta e aí está criando ondas. Caem 2 gotas a cada segundo. Então, o que é isso? É a frequência. A distância entre 2 cristas é 25 e a velocidade é 1, beleza? Após algum tempo, a goteira passou a oscilar 1 vez por segundo. O que aconteceu? A frequência diminuiu. Quando a frequência diminui, o que acontece com o lambda? O lambda aumenta, porque a velocidade não muda nunca, né? Afinal de contas, o meio é o mesmo. Então, é pura teoria geral de ondas. Então, se a velocidade é 1, ela vai continuar sendo 1. E o lambda, que era de 25, vai ser maior que 25. Então, letra B. A distância aumenta e o lambda fica o mesmo. Legal? Aqui também é parecido com aquele Enem PPL, né? Só que aqui o que ele diz? Que uma pessoa tem entre 60 e 100 batimentos por minuto para ser, né, um batimento normal. E aí, se eu analisar a onda aqui, ó, ela começa aqui, aí ela faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e depois ela vai ficar reta de novo, né? Então, isso que eu pintei de vermelho é equivalente a uma oscilação. Só que o tempo aqui está em segundos, né? Depois essa oscilação vai se repetindo. Então, essa onda, ela tem uma frequência de um batimento, isso aqui seria um batimento, vou fazer assim, ó, bate, em 2 segundos, certo? Como a resposta é por minuto, então 60 segundos x. Então eu vou ter 2x igual a 60, eu vou ter que o x é igual a 30. Então essa pessoa está com 30 batimentos por minuto. Então essa pessoa está com um ritmo bem abaixo do valor ideal.
A questão 36 também é clássica, né? Tem que aproximar. A onda humana anda com uma velocidade de 80 km por hora e ela né, o período dela contém 16 pessoas separadas entre si por 80 centímetros. Então, qual é a primeira coisa que tem que cuidar aqui, tá? Isso já apareceu outras vezes em outras faculdades, inclusive. Quando tu tem essa história de distância, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó, tu tem 4 pessoas, tá? E aí tu tem 1, 2, 3 espaços, né? Se tu botar uma pessoa a mais, 5 pessoas, 4 espaços, uma pessoa a mais, 6 pessoas, 5 espaços, porque sempre tem uma pessoa no canto. Então, se são 16 pessoas, então tu tem 15 espaços. Então, 15 vezes 0,8, esse é o comprimento da onda. 15 vezes 0,8, nós temos... Deixa eu fazer aqui com calma, nós temos 12. Então, a onda tem 12 metros de comprimento. Quem vê lambe com frequência... Eu nem vi qual é a pergunta. Ah, é a frequência em hertz. Tá, a velocidade é 45 por hora. 45 dividido por 3,6, né? Sempre tem que ser em metros por segundo. O lambda é 12 vezes a frequência. Então é uma questão chatinha em termos de matemática aqui. Não tem muito o que fazer, né? 45, não tem muito o que simplificar. Cara, 45 dividido por 3,6 é 12. Então vai dar 12,5 sobre 12. Como é aproximado? 1. A frequência aproximada dessa onda é 1 Hz. A 39 também a gente fez várias vezes juntos em aula, né? Várias vezes. A gente fez uma vez junto, mas é uma questão bem complicada de entender e bem fácil de fazer, né? Então, revisando. Sempre que tu quer que ocorra uma interferência destrutiva, né? Aqui tu tem uma onda. Para que a interferência seja destrutiva, a outra onda ela tem que estar atrasada em meio lambda, né? Então, se a onda começar daqui, né, meio lambda, ela estiver atrasada meio lambda, né, uma crista se encontra com vale. Então, para a interferência ser destrutiva, tu tem que ter um atraso de meio lambda ou uma inversão de 180 graus, que a gente viu naquelas outras questões. Então, tu vai ler toda essa questão, ela é bem complicada de entender, e aí ela dá a resposta aqui, ó, que isso equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Ela dá essa barbada. Aí o que ela diz, tá? Que o raio 2 e o raio 5 estão em fase invertida. O 2 inverte a fase e o 5 não. Então, se o 2 e o 5 chegarem ao mesmo tempo, eles vão ter uma interferência destrutiva, porque um é uma crista, o outro é um vale. Mas aí ele diz que a coloração que a pessoa vê corresponde a uma interferência completamente construtiva. Para isso acontecer, o raio 5 ele chega depois, porque o raio 5 ele faz esse caminho a mais aqui, ó. Ele desce e depois ele sobe de novo. A questão diz que essa distância percorrida no caminho 13 e no caminho 4 equivale ao dobro da espessura aí da película. Então, a distância vale o dobro da espessura da película. Tu entende o que ele fez aqui, né? Ele desconsiderou que essas linhas são meio diagonais aqui. Ela está considerando como se a onda subisse, descesse e subisse numa linha reta. Ela desce e depois sobe na mesma linha. Está desconsiderando a diagonal. E aí o que tem que entender? Que essa distância tem que equivaler a meio lambda. Porque se essa distância equivaler a meio lambda, aí tu vai ter crista com crista e vale com vale. Então, lambda sobre 2 é igual a 2e, aí o 2 passa dividindo. Lambda sobre 4 é igual a e. Então, é uma resolução simples para uma questão complexa de entender. E a número 40 pede a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior. Então, temos dois sons, né? O que a gente já sabe, se são dois sons, eles têm a mesma velocidade, estão no mesmo meio. Então, a velocidade do Dó central é igual à velocidade do Dó maior. Então, lambda, vamos chamar de 1 e 2, né? Lambda 1 vezes a frequência 1 igual a lambda 2 vezes a frequência 2. O que é o lambda? Ó? Aqui tu tem uma crista, daí tu fez tudo isso aqui, aí aqui tu voltou para a mesma crista, né? Te lembra que lambda é quando a onda começa a se repetir. Então, esse desenho aqui é uma oscilação. Tu fez uma oscilação aqui, né? Isso aqui, então, é um lambda, né? Um lambda. E aqui o que tu tem? Uma... e depois aqui já tem outra, tá vendo? Então aqui o lambda tá isso aqui, né? Esse é o lambda da onda, certo? Então esses intervalos de tempos idênticos, eles são diferentes, né?
ele quer a relação entre as frequências. Então, né, se o comprimento da onda 1 for, né, pode dizer que essa distância aqui é lambda, então essa distância aqui vai ser lambda sobre 2, né, metade do lambda. Então, lambda vezes a frequência 1 é igual a lambda sobre 2 vezes a frequência 2. Corta o lambda, corta o lambda. O que ele quer? Ele quer a frequência do Dó central e do Dó maior, né? A razão Dó central, Dó maior. Então, esse cara aqui, o 2 passa dividindo, então a frequência 1 sobre a frequência 2 é igual a 1 meio, que é 0,5. Cuidado para não te enganar com as transformações, que é muito fácil dar 2, né? O Dó central é a onda comprida, ó. É bom pensar isso antes de fazer, ó. Como o Dó central é a onda comprida, ele tem menos frequência. Então essa onda tem menos frequência. Essa onda aqui é curta, então ela tem mais frequência. Por isso que tu está dividindo então uma coisa pequena por uma coisa grande. Então a resposta era 0,5 ou 0,25. Tu já sabia que a resposta ou era A ou era D. Beleza? Bom estudo.